1 Samuel, capítulo 13, versículo 5, e diz assim: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu. Aonde? Pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. E todo o povo veio atrás dele. O quê? Tremendo. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Para um momentinho aqui. Bom, o Saul, ele já estava reinando, já tinha um tempo ali que ele estava no reinado, e o Samuel, que era ali o representante de Deus, né? Que era o representante do Senhor naquela época. Hoje, nós não temos homem nos representando, temos quem? Senhor Jesus, esse é o nosso representante. Aqui, o Velho Testamento, a Bíblia fala que é sombra do Novo, era sombra. Em Samuel, era simbólico, nele havia a palavra, né? Ele representava a palavra de Deus para o Saul. Era aquele que trazia a orientação, era aquele que trazia ali a mensagem, a direção. E o Saul estava reinando, já tinha guerreado um pouco com os inimigos, e o Samuel havia dado uma ordem ao Saul para ficar em Gilgal e esperar ele chegar. Ele estava em outro lugar. Aonde que diz isso? Aí em Samuel mesmo, só no capítulo 10. 1 Samuel mesmo, só uma página para trás aí, capítulo 10, versículo 8. 1 Samuel 10, versículo 8. Aqui onde que ele deu a palavra para ele, né? Acharam, irmãos? Amém? 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 8. Isso, aí do ladinho aí. Isso, olha o que diz. O Samuel falando: Tu, porém, descerá de diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para o quê? Para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que há de fazer. Então ele recebeu o quê? Uma palavra, uma orientação. Ele já era o rei, ele já estava reinando. E aí vem a palavra de Deus e dá uma orientação, como o Senhor nos dá hoje orientação pela palavra. A gente tem a nossa área de domínio, aonde? A nossa vida, né? A nossa família, tudo aquilo que está sob o nosso domínio, você está me entendendo? Todas as áreas da nossa vida. Irmão, para a gente vencer, não basta somente reinar, a gente precisa de Deus, a gente precisa do Senhor. E como que o Senhor nos ajuda? Nos dá a palavra, nos dá uma orientação. Ele ali estava dando uma palavra que era um mandamento, era uma ordem. O Saul, você vai fazer o seguinte: olha, você vai julgar e espera 7 dias. Espera lá. Aí eu vou até você e juntos, né, vamos sacrificar uma oferta e holocausto pacífico ao Senhor. Quer dizer, olha, a gente vai estar lá, nós vamos fazer um culto a Deus, conforme a lei mandava antigamente, né? Hoje não se sacrifica mais, tá bom? Mas era como Deus orientava na palavra, era para eles estarem ali naquele culto. Você está me entendendo, irmão? Naquele culto ao Senhor, ele tinha que aguardar o Samuel. Volta lá para 1
É onde nós estávamos. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Isso. Acharam, irmãos, onde nós estávamos? E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Ele esperou até os 7 dias. Mas o Samuel não falou qual era o horário. Era para ele ficar esperando. Não falou que era ser de manhã, não falou que ia ser à tarde, não falou que ia ser à noite, qual horário que seria. Ele não falou, mas falou que chegaria no 7º. Era para esperar. Amém, irmão? Só abrindo o leque. O Senhor Jesus, ele vai vir buscar a igreja. E ele fala para a gente esperar. Não é verdade? Esperar a sua volta, não é? Ele não fala que horário que ele vai vir, ele não fala se vai vir de dia ou de noite, ele não fala, ele fala no mesmo, quando menos esperar. E ele nos deu ordem, nos deu para a gente se santificar, para a gente buscar a palavra, para a gente congregar, para a gente fazer campanha, para ler a Bíblia, para crescer na fé, para vencer nesse mundo, é para andar na fé nesse mundo. É da mesma forma, o Senhor Jesus nos deu essa palavra. Você, como rei, na sua área de habitação, você está entendendo? Como na sua área, no seu reino, você tem que ficar aonde? Na palavra. Não se deixar influenciar pelas coisas que estão em volta e começar a largar a palavra. E ele esperou. E diz que ele esperou 7 dias. Olha o que diz aqui no versículo 8. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E depois, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para lhe saudar. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Para aí. Irmão, não era para o Saul se apressar. Era para o Saul o quê? Confiar. O Senhor, ele nos dá a palavra, nos dá? Nos faz acreditar em suas promessas, não faz? Através das palavras. Eis que estou contigo, não te assombres, não te atemorize, eu sou o teu Deus, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu repito muito aqui também, aquele que busca o Senhor não tem falta de nada, é lá no Salmo 9, versículo 10. Irmão, o Senhor nos traz a palavra e quer que a gente descanse na palavra. Que a gente aguarde aonde? Na palavra. Na posição que Ele nos dá. Isso em frente, diante da vida financeira. Não é verdade? Nós temos palavra para isso. Eu acredito que você tem palavra para isso. Para a saúde. O Senhor tem a palavra para a saúde, tem para você específica, tem aquela palavra sobre a prosperidade, consagra ao Senhor todas as obras das tuas mãos e o Senhor te fará prosperar. Irmão, nós temos palavra, nós temos para tudo na área da família, sentimental, emocional, em tudo nós temos palavra. E quando o Senhor nos dá a palavra, Ele espera que a gente confie na palavra, confie na fidelidade dEle. Só que o Saul errou em 2 pontos aqui. Primeiro, se você viu lá no finalzinho do versículo 7, todo o povo veio atrás dele tremendo. Por quê? Os filisteus, irmãos, se reuniram ali diante ali do Saul, e eles vieram, mas era muito inimigo. Era uma grande multidão. Entrou ali e o povo começou a ficar com medo. E começaram, nós lemos isso nos versículos anteriores, fizeram cavernas, se esconderam, entraram no meio dos espinhais, atravessaram o rio Jordão, tudo para fugir do inimigo, tudo para se afastar do inimigo, irmão. E aí o povo veio até o Saul, e veio como? Tremendo. E o Saul começou a dar atenção, começou a olhar não pela palavra,
começou a olhar o natural. As coisas estão acontecendo. Você está me entendendo, irmão? As coisas do nosso dia a dia estão acontecendo. E ele olhou, observou, viu o povo com medo, viu o povo atrás dele tremendo, e entrou no coração dele. Aí ele olhou, o tempo já é o 7º dia. E o Samuel ainda não chegou. Você percebe? Já era o 7º dia, mas ele não havia falado a hora. Ele falou que iria. Irmão, poderia parecer que estava ali perdendo a hora, né? Parecia que estava passando o tempo, parecia ali que o negócio estava ficando atrasado, que Deus não ia honrar. Você percebe? Sabe quando você tem a palavra de cura e vem o medo? Sabe quando você tem a palavra ali na vida financeira e você parece que as coisas estão apertando? Irmão, a gente está começando a olhar o natural. E o inimigo, ele faz isso. São as setas, como eu falei, são as setas inflamadas do maligno que ele lança a nós. E nós temos, irmãos, né, sentimentos. Nós temos membros receptores, a gente enxerga as coisas, não enxerga? A gente recebe informação por isso aqui, não recebe? Recebe informação, vem para o nosso cérebro lá, vai lá, processa e fala, opa, perigo, não é? Você sente, vem a informação, passa aqui, vai até o seu cérebro, volta, diz que tem uma dor, o seu cérebro vai ver e diz, perigo, o negócio está feio, e por aí vai, irmão, não é? Então são setas malignas que o diabo sabe aonde atacar em cada um de nós. Ele sabe. Ele sabe aonde tocar em você e você começar a dar atenção. A você pegar e falar, olha, peraí, o negócio, o povo está vindo todos com medo, temendo, e eu estou aqui parado em Gilgal, esperei 7 dias e até agora nada do Samuel, até agora nada, irmão. Aí ele se apressou. Diz aqui no versículo 9, então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Você percebe que nós lemos lá no capítulo 10, versículo 8, que ele dizia, me espere que nós vamos oferecer o holocausto? Irmão, era um culto, era ali uma oferta, era ali um cultuar a Deus junto com Samuel, era para aguardar. E ele, movido pelo medo, movido pelo que ele estava vendo, ele largou a palavra. Não quer dizer que você não vai ser atacado, irmão, porque até o Senhor Jesus foi tentado no deserto, não foi? Foi tentado, a Bíblia fala que ele passou 40 dias sendo tentado. Irmão, e a Bíblia fala lá no finalzinho dos evangelhos, ele agradecendo lá em João, dizendo lá para os discípulos, vocês ficaram comigo em todas as minhas tentações. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus foi tentado em tudo, por isso que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não saiu da palavra. Ele não largou o sacrifício que ele ia se oferecer por nós. É exemplo para nós. A Bíblia fala para a gente seguir as pisaduras, as pisadas de Cristo, ser imitador de Cristo. E aonde que Cristo ficou? Na palavra, segundo o mandamento que ele tinha. Irmão, é a mesma coisa. O Saul, para reinar, o Senhor tinha dado uma palavra para ele. Tinha falado, olha, fica na minha palavra, só aguarda. Irmão, quando você está sendo atacado, quando nós estamos sendo atacados, vem o medo, vem a desconfiança, não vem? Vem, começa a vir aquela sensação, começa a vir aquele medo, aquela coisa, como eu estava conversando ontem com meus pais, né? Eu até citei o pastor Jaime, essa semana o pastor Jaime, nas suas campanhas, ele estava até dizendo assim, eu não confesso o que eu penso, eu confesso o que eu creio. Amém, irmãos? Você não confessa, né? Vem o medo, não vem o medo? Vem aquela incerteza. Você não confessa a incerteza, você confessa a palavra de Deus, porque o Senhor falou para mim ficar aqui. É nessa palavra que eu estou.
e exemplo, pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado. Eu estou sentindo dor. Eu estou sarado em nome de Jesus, porque Ele levou lá na cruz. E por aí vai, irmão, abençoando toda a nossa vida. Isso era o que o Saul deveria fazer. Irmão, ele viu o inimigo, era uma multidão enorme que estava, ele estava vendo, mas aonde era para estar? Na palavra. E aí ele se apressou, e a Bíblia fala: quem se apressa com os pés, peca, erra o caminho. Irmão, não deixa a sua emoção te guiar. Não deixa o inimigo, irmão, guiar a sua fé, os seus passos. Como que ele guia? Através dessas setas. Aí ele vai guiando. Você já viu aqueles desenhos antigos? Tempo do Pica-Pau, aqueles desenhos antigos. Vinha lá lá dos Velho Oeste, lá, atirava nos pés assim, fazia o desenho dançar. Você já viu uns desenhos assim? Atirava daqui, levantava a perna. Atirava dali, levantava a perna. Daqui a pouco fazia ficar dançando. O inimigo faz do mesmo jeito. Ele lança uma seta aqui, aí você, vem para o lado que ele quer. Ele lança uma seta ali, você vem para o outro lado que ele quer. Daqui a pouco, irmão, você está fazendo o que ele quer. Você deixa de congregar, deixa de buscar o Senhor, anda com medo, deixa a depressão entrar, você está me entendendo? Ele vai jogando uma coisa ou outra e você larga da palavra e começa a agir, irmão, de acordo com o que você olha, mas é o inimigo que está te guiando, é o inimigo que está fazendo você tomar a decisão, você pegar e agir, né, e tomar decisões apressadas. Não faça isso. O Saul, ele foi lá e ofereceu. Não era para ele oferecer, era só para ele aguardar, era para estar naquela posição. E olha o que aconteceu, né? Aí chegou, isso, versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel ele chegou atrasado no momento certo, irmão. No momento certo. Você acha que Jesus está atrasado? Não, não está. Ele vai voltar no tempo certo. Ele não está demorando. Ele vai voltar no tempo que o Senhor designou. Que só o Pai, que Jesus falou, é o Pai que designou esse dia, quando ele vai voltar. O que o Senhor diz? Que deu ordem aos seus servos. Porque quando o Senhor vier e bater na porta, que ele abram logo a porta e ele possa dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Irmão, ele quer ver nós firmes na fé, firmes na palavra. Irmão, ele quer ver nós ali, naquele lugar. Você está me entendendo? Pastor, mas eu vejo muita coisa em volta, é difícil ter fé. Irmão, sabe o que você tem que se agarrar? É na palavra. Primeira coisa que a gente faz, irmão, é largar a Bíblia, largar os cultos. Quando vem o inimigo, vem os problemas, a gente já vê, então, não vai dar. Não, começa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas. O que ele fala que faz? Serão acrescentadas. Ele diz que serão aquilo que eu precisar, ele vai dar. Só que a primeira coisa, o diabo vai lá e atira no nosso pé, você está me entendendo o desenho? Atira no nosso pé e a gente se afasta do evangelho, a gente não fica. E a gente começa a andar na forma que o diabo quer. E ali o Saul ofereceu, não era para ele ter feito. Aí chegou o Samuel e disse, versículo 11, então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto o que? Via, irmão, tá vendo como que estava guiado pelos olhos? Tá vendo como ele estava guiado pela carne? Não era pela palavra. Ele esqueceu da palavra por um momento. E aí ele foi guiado pela carne. Foi guiado pelos olhos. Você pode ser guiado, eu posso ser guiado pelo emocional, pela aquela pessoa que pisa no meu pé e eu falo, agora vai pagar. Aí eu estou largando a palavra e indo por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu fui ferido. Você está me entendendo, irmão? Não é. Ele diz, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em... Você vê que ele olhou pelo povo com medo, olhou o tempo dizendo, Samuel, você não estava chegando no dia, mas ele chegou no dia.
Você falou para mim esperar 7 dias, mas eu não vi você chegar no primeiro dia, não vi chegar no segundo, no terceiro, já era o sétimo, e aí, sabe, né? O inimigo já tinha se ajuntado, preparando para atacar. Aí o que eu fiz? Versículo 12. E eu disse, agora, aí ele calculou, ele matutou, você está entendendo? Ele pensou, descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Irmão, ele aqui fez algo que a palavra não dizia que era para ele fazer. Era para Samuel fazer. E ambos iriam oferecer ao Senhor. Esta é a palavra. Não adianta eu esperar ou cumprir a palavra pela metade. É integral, irmão. É para cumprir a palavra, ficar nela, irmão, integral. Não é para eu começar a me afastar. Não é para eu começar a falar, não, eu pratiquei até aqui, esse outro ponto aqui, sabe? Não, irmão. A palavra do Senhor diz que a gente tem que servir ao Senhor de todo o coração. É amar ao Senhor de todo o coração, não é pela metade. Porque ninguém vai entrar pela metade no céu, irmão. Você está me entendendo? Vai entrar o quê? Tem que entrar inteiro. Você está me entendendo? É de todo o coração. Não há isso como ou você está, irmão, do lado do Senhor ou você está do lado do diabo. Não tem meio termo, sabe? Eu estou em cima do muro aqui, sabe? Né? Uma metade está mais para cá, mas a outra metade ainda não está. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. É ajuntar mesmo, é de todo o coração. É a palavra inteira, irmão. Não é pela metade. E eu posso ter razões. O Saul teve razão, não teve, para agir? Olha, eu tenho minhas razões. Eu te esperei 7 dias e você não veio. Né? Eu estava te esperando. O povo veio tremendo. Olha, o povo estava desesperado. Veio tremendo. Teve uns que entrou nas cavernas, teve uns que entrou nos espinheiros, teve uns que atravessaram o Jordão, cavaram covas para se esconder. Eu vendo toda aquela situação e a tua palavra dizendo, aguarda. Mas aí veio o inimigo e se juntou em Miquimás. Olha, eu estava vendo, era uma multidão que não dava para contar. Era muita coisa. Ô Samuel, Deus vai entender. Deus entende, o pastor entende, o profeta entende. Você sabe, irmão, isso que vem, mas nós estamos quebrando a palavra. Nós estamos quebrando o mandamento. Não faça isso. Se o Senhor falou, olha, congregue, irmão. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu vou congregar, eu vou buscar o Senhor. Olha, mas venha para buscar o Senhor, não venha para buscar religião. Não venha para buscar doutrina religiosa. Não venha para buscar o pastor. Venha para buscar o bom pastor. Venha prestar culto a ele. Ele ordenou isso. Venha fazer isso. Venha realmente, não quebre a palavra. Se ele falou para perdoar, irmão, perdoe. Ah, mas a pessoa está até agora falando aqui, está me enchendo a coisa. Eu não vou. Mas a palavra diz o quê? Perdoe. Irmão, não é pela metade. Tira do coração, lança isso fora, mas a pessoa está aqui, está mexendo. Perdoa. Lembra Jesus na cruz, estava sendo pregado e estava dizendo, Pai, perdoa-os. Eles não sabem, irmão, estava sendo ridicularizado. Mas bateram em Jesus, cuspiram nele, irmão, chicotearam, arrancaram sangue, machucaram mesmo, estavam querendo a morte de Jesus. E estavam ali praticando para o matar. Não estavam? E Jesus falava o quê? Pai, perdoa. Irmão, é esse nível, não é pela metade. E é aí que a gente atrapalha o nosso reino. É nisso que a gente atrapalha, irmão, de Deus estar reinando junto com a gente. Olha o que diz mais aqui, versículo 13. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente ou loucamente, irmão. Largar a palavra é agir como louco. Praticar a palavra pela metade é ser nécio, é ser louco. É isso que o Senhor estava falando. É isso que o Samuel estava falando. Você praticou pela metade, você aguardou até os 7 dias. Mas não era até os 7 dias, era até eu chegar. Esperava até os 7 dias, eu ia chegar no 7º dia. O Samuel chegou no 7º. Ele chegou, ele só não falou o horário. Você está me entendendo, irmão? Como Jesus vai vir buscar a igreja.
Aí você pratica a palavra pela metade, você acha que Jesus vai levar, irmão? Não, vai levar aquele que é santo, é santificado, aquele que se separou, aquele que praticou a palavra até o fim. Por isso que eu falei no início, é perseverar, é insistir em praticar a palavra. Ele tinha que perseverar aqui, ele tinha que falar, não, peraí, o inimigo está aí, mas eu vou ficar onde? Na palavra. Veio o medo, mas eu vou ficar onde? Na palavra. Veio, olha, todas as informações, estou recebendo muita informação aqui, o mundo está caindo, onde eu vou ficar? Na palavra. Irmão, porque o Senhor não desampara aqueles que lhe buscam. A palavra do Senhor diz que aquele que nele crê jamais será envergonhado. Crer, irmão, é ficar na palavra até o final. Confie na fidelidade de Deus. Confie que Ele vai cumprir, irmão. A gente fala, Deus é fiel. Tem até uma canção que fala, eu quero ser fiel, Senhor. E a gente fala da fidelidade do Senhor. Irmão, a gente tem que buscar, porque o Senhor, Ele é fiel. Eu não preciso convencer a Deus ou falar a Deus, Senhor, seja fiel, como se Ele não fosse. Ele é, Ele não muda. Eu não preciso motivar a Ele para Ele ser fiel. Somos nós, irmão, que precisamos do quê? Ser fiel. Porque Deus é fiel e permanece para sempre. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de cura, de libertação, de bênção que Ele deu para você agarrar e ficar nela, é para você ser fiel a essa palavra. Acreditar que Ele vai chegar no 7º dia. Você está me entendendo, irmão? Por mais que o inimigo venha jogar setas, você fala, não, eu vou ficar na palavra, eu vou perdoar, eu vou orar, eu vou congregar, eu vou me santificar, eu vou me desviar do mal, eu vou fugir de toda a aparência do mal, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu vou me santificar, porque o meu Redentor vive e Ele vai vir buscar a igreja. E eu quero ir com Ele naquele dia. Eu quero, irmão, é essa posição, é confiar que o Senhor é fiel. Aí que a gente fala. Eu estava até falando com meus pais ontem. Lembra quando o Senhor falou para Jairo? Jairo, não temas. Faça o quê? Crer somente. Irmão, era fácil para o Jairo. Ele tinha acabado de receber a notícia que a sua filha estava morta. Vieram pessoas que estavam lá acompanhando a filha dele. Pessoas que vieram lá e disseram, olha, nós estávamos lá, nós acabamos de ver com nossos olhos, nós fizemos o teste, olhamos, ela está morta. Não incomode mais Jesus, o mestre. Não tem mais jeito, não continue mais andando com ele, porque a sua filha está morta. E ele recebeu toda aquela informação, não recebeu? Recebeu tudo que é aquilo que era ao contrário. Imagina o coração do pai. Imagina aquela hora ele lembrando da infância, da filha nascendo, das brincadeiras. Ela tinha 12 anos. Passou 12 anos com eles. Imagina, de repente, né, a gente vê a criança começando a falar, não acha engraçado, brinca, dá risada, vem a criança, de repente era uma filha amorosa, dava beijo, abraço, e veio toda aquela enxurrada de lembranças. Veio agora aquele raciocínio, como vai ser agora? Eu não vou ter ela no futuro. Eu não vou ver ela se desenvolver, ela casar, eu não vou ter os netos dela, não vou ver os filhos dela, a minha casa vai ter menos um membro. Olha, não vem todas essas informações? Vem, irmão. E a tristeza, a dor, veio tudo no coração. Aí Jesus dá uma palavra. Não temas. Crê. Irmão, ele tinha que perseverar? Ele tinha que lutar todo com o seu emocional? Ele tinha, irmão. Ele tinha que batalhar contra tudo isso que vinha. Por isso que eu falei aqui do que o pastor já me fala. Eu não confesso o que eu penso. Eu confesso o que eu creio. Sim, Senhor, o Senhor vai até a minha casa. Irmão, ele tinha que ficar como Saul tinha que ficar em Gilgal. Não importava o que ele estava recebendo de informação. Ele tinha que ficar aonde? Na palavra. E você vê, ele não quebrou a cara, o Jairo. Ele ficou com Jesus, levou Jesus até a sua casa. Tinha um monte de gente chorando, um monte de gente já fazendo o velório. Já não era mais esperando a cura, era o velório já. Ele, quando chegou, deu a palavra.
todo mundo que estava chorando deu o quê? Deu risada. Irmão, tem palavra que o Senhor nos dá que os outros vão dar risada na sua cara. Falar, mas você está acreditando que Deus vai fazer isso? Vai, porque Ele falou comigo, está na sua escritura. Eu sei, eu recebi essa palavra. Mas tudo é o contrário, estamos no velório. Como você está me dizendo agora que é vida? Como você está me dizendo que a coisa vai resolver? Como que você está me dizendo que vai ser isso? Eu creio. Irmão, é nessa, isso é perseverar. Por isso que ele fala, quem perseverar até o fim, será o quê? Salvo, não vai sofrer dano, irmão. Não vai sofrer dano. Ela estava morta, ela tinha morrido, mas ele estava com quem? Com Jesus. Ele perseverou, ele deixou aquele emocional, o Jairo largou aqueles pensamentos, largou aquilo e falou, não, é Jesus. Eu creio. É essa confiança, irmão, que o Saul não aguardou. O inimigo não havia atacado ele, só estava se preparando. Você está me entendendo? O inimigo só estava se preparando. O povo veio desesperado, mas o povo mesmo ainda não tinha nem sido atacado pelo inimigo. Você está me entendendo, irmão? Era o medo, era emocional, era aquelas informações. E ele falou, puxa, o tempo está demorando. Estou orando, estou determinando em nome de Jesus, ô doença sai. Ainda não testifiquei a minha cura, mas em nome de Jesus eu estou sarado. É isso, irmão. Mas a gente fica olhando, olha, está demorando para sair a doença, está demorando para eu ter a minha cura, está demorando pela prosperidade, pela restauração do casamento. Aonde que eu tenho que ficar, irmão? Na palavra. Só que a gente olha o tempo, olha as dores, olha as coisas, irmão, aí a gente atrapalha os planos de Deus. Confie na fidelidade dele, irmão. Se ele negar a palavra dele, ele vai ser o quê? Mentiroso, infiel. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu ele o fará. Irmão, ele o fará. Ele está dizendo, acredite naquilo que saiu da minha boca. A Bíblia diz lá em Isaías, aquilo que ele falou, não volta para ele vazia. A palavra que ele liberou para mim e para você, irmão. Não volta para ele sem executar a bênção. Você está me dizendo? Está me entendendo, irmão, o que eu estou te dizendo? Não volta para ele. Ele diz, antes para aquilo que eu a designei. Jairo, não temas, crê somente. O que ele estava dizendo? Ô Jairo, você veio buscar a cura, a saúde perfeita da sua família, da sua filha. Você vai ter. Vamos lá que eu vou. Crê somente. Não vai haver perda, não vai haver morte, não vai haver. Você veio buscar pela cura da sua filha. Eu vou levar. Irmão, é isso que a gente precisa crer. É dessa forma que a gente precisa acreditar. E olha o que diz aqui, versículo 13. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, loucamente, e não guardaste o quê? O mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora, olha, era aquela hora, o Senhor teria confirmado o quê? O teu reino sobre Israel para sempre. Olha só, você vê que ele não queria que o Saul reinasse sozinho. O Senhor ia consolidar o reino dele, ia dar vitória para ele, ia se tornar um reino forte. O que ele tinha que fazer? Se aguardar na palavra, se agarrar nessa palavra. Irmão, vencer essas setas malignas, perseverar na fidelidade. Deus é fiel e Ele vai fazer. Irmão, eu falo para você, é fácil? Lutar contra nós mesmos, irmão, não é fácil. Porque você não consegue largar você e deixar lá, né? Você está sempre com o seu emocional aqui, não está? Você está sempre aqui com o seu, né, com as informações. Por isso que tem que perseverar até o fim. Crer no Senhor acima até do seu próprio corpo, das suas forças, dos seus pensamentos, é crer em Deus em todo o coração. E buscar e falar, olha Senhor, primeiro ao Senhor, a tua palavra é a verdade, a realidade da minha vida é o que a tua palavra me diz. Irmão, por isso que o Senhor fala que aquele que nele crê não será envergonhado. Creia nele, irmão.
Creia, o Saul perdeu o reino porque não guardou a palavra, não guardou o mandamento. Irmão, hoje, congregue, busque ao Senhor, há muitos quebrando esse mandamento e acha que vai continuar reinando. Irmão, é mandamento do Senhor para a gente congregar, buscar a palavra. A pessoa deixa de congregar, ela deixa de buscar a palavra. Ela não ora como deveria orar, ela não está fazendo as suas orações ao Senhor, ela não está ofertando o seu sacrifício, deixa de cultuar. Não era para eles cultuar, que nem o Saul, cultuar separado, você está me entendendo? Era para esperar o Samuel. Era para esperar o Saul. Eu vou vir no 7º dia, lá em Gilgal. Não importa se o inimigo está em volta, não importa nada. Olha, me aguarda que a gente vai oferecer o holocausto ao Senhor. Vamos oferecer. Olha só, era só para prestar um culto a Deus. Se ele prestasse aquele culto a Deus, obedecesse a palavra, Deus iria confirmar o reino dele. Você percebe, irmão, como a gente perde bênçãos na nossa vida quando a gente deixa de cultuar a Deus? Não é difícil, não é complicado você cumprir a palavra, mas, irmão, tem o quê? De perseverar. Quando tudo diz que não, você tem que pegar e perseverar. Eu sou do Senhor. Se ele não cumprir a palavra dele, como eu até falei ontem, se ele não cumprir a palavra dele, irmão, ele está dizendo que ele é o quê? Mentiroso. Se eu for até o final, você entende, irmão? Se eu for até o final e Deus não cumprir a palavra, ele cumpre? Ele cumpre ou não cumpre, irmãos? Cumpre. Irmão, então o que eu perco? Nada. Se eu for até o final, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a pessoa que eu estou colocando a minha confiança, a minha fé, irmão, é a pessoa mais fiel que já existiu. É a pessoa que não quebra a tua palavra. É a pessoa que é rico e poderoso para salvar todos aqueles que lhe invocam. É esse Deus que eu sirvo. E a pessoa fala, mas eu não estou vendo. Fala, mas por isso que o meu justo viverá pela fé. Irmão, não andamos por vista, andamos por fé. Então acredite nesse Deus. Amém? Lembra dos mandamentos que ele te deu e comece a cumprir com fidelidade. O seu reino vai prosperar. E quando eu falo reino, irmão, é toda a sua área de atuação da sua vida. Área financeira, saúde, familiar, sentimental. Ele está dizendo, confirmaria o teu reino. E é um reino abençoado, irmão. O reino onde que Deus opera, irmão, não entra mal. Não entra inimigo. Você está me entendendo? O que Deus tem preparado para mim, para você, irmão, é coisa boa. É coisa boa. Irmão, acredite nisso. Irmã, acredite nisso. Todos nós aqui somos tentados. Todos nós aqui estamos sendo tentados sempre. Porque o diabo quer que você ande no caminho que ele quer te conduzir. Lembra do desenho? Atirando nas suas pernas para você tomar as decisões. Pare e pense, espera aí. Não é para fazer assim. Em nome de Jesus eu paro esse mal. Em nome de Jesus eu paraliso essa ação. Em nome de Jesus eu vou ser fiel. Em nome de Jesus eu vou ter compromisso. Em nome de Jesus, o Senhor, quando voltar, vai encontrar fé em mim. Eu vou continuar lendo a palavra, eu vou continuar fazendo as minhas campanhas, eu vou continuar congregando, eu vou continuar sendo do Senhor. Quando ele vier buscar a igreja, eu estarei de pé e eu serei mais um da sua igreja. Amém, irmão?